Olá, oitavos anos, tudo bom com vocês? Aqui é a professora Nália, tá? De língua inglesa, da Escola Patrício, tudo bom? Então, olha só, como eu tinha explicado este conteúdo para vocês em sala, eu achei melhor explicar aqui novamente, porque eu vi que surgiram muitas dúvidas sobre este tempo verbal, porque ele é um tempo verbal, assim, com muitas regrinhas, tá? Então, o que eu achei legal fazer? Colocar os exercícios que eu tinha aplicado anteriormente, só que explicando em formas de slides, tá? Para que assim vocês consigam tirar as dúvidas que surgiram. Se ocorrer dúvidas novamente, vocês sabem que podem me procurar ali no grupo, ou falar com o ADM do grupo, ou me procurar no meu WhatsApp, tá bom? Então vamos lá. Estávamos trabalhando em sala o simple present, que é um tempo verbal utilizado para quando você quer se referir a algo no tempo presente em língua inglesa. Então, por exemplo, aqui ó, I read books about New York. She reads book about New York. Então, o tempo presente, pessoal, ele é formado, tá, a partir do infinitivo sem o to. Ai, professor, o que é esse infinitivo? Infinitivo, por exemplo, ó, vou dar o verbo beber. O verbo beber termina com que letras? ER, tá? Então, é como se fosse esse ER, esse tio. Agora, quando você vai falar eu bebo água, você não vai colocar lá eu beber água, eu bebo água. Então, quando você vai colocar isso em inglês, como que você tem que falar? I drink water. E não I do drink water. Tá? Então, quando você vai se referir ao presente, ignora o to. O do sai. Qual que é o caso especial? Terceira pessoa do singular. Quem são os sujeitos? He, she, it. Quando você vai se referir a esses três aqui, ó, que são chamados de terceira pessoa do singular, você vai acrescentar o S no verbo. O que é um verbo? É uma ação, tá? Então, por exemplo, olha aqui. I read books. Eu estou me referindo ao sujeito eu. Agora eu quero me referir ao sujeito ela. She reads books, tá? Então, vocês têm que observar quem é o sujeito da frase para fazer a alteração do verbo, tá? Temos aqui umas particularidades, tá? As particularidades se referem aos verbos que terminam com as seguintes letras: SH, CH, O, S, X e Z. Quando você vai se referir a esses verbos na terceira pessoa, ok? Ele vai acrescentar não somente o S, que é a tal da regra geral, mas sim o ES. Olha os exemplos que temos aqui. Brush. Brush é escovar. Então, eu escovo meu cabelo. I brush my hair. Ela escova o seu cabelo. She brushes her hair. Então, vocês têm que observar que quando eu vou me referir à terceira pessoa, o meu verbo também muda. Só que como este verbo termina com SH, ele vai mudar para ES. Tá? Então, vocês têm que observar o final do verbo e ver se ele faz parte desta particularidade aqui. Se ele fazer parte desta particularidade, você não vai acrescentar apenas o S. Acrescentar o S na terceira pessoa, gente, ele é colocado como regra geral, tá? Mas como tem esses casos de particularidades, vocês têm que observar o final do verbo, ok? Caso do Y. Se eu estou me referindo à terceira pessoa, ok? Vocês também têm que observar se o verbo termina com Y. Então, por exemplo, try é confiar, tá? Se eu quero dizer que ela confia, então, she tries, com IES. Ai, agora eu não entendi, professora, não era só S, depois é só ES, agora vem IES também?
Vem por causa do final do meu verbo. Se o meu verbo termina com Y, precedido de uma consoante, o que é uma coisa precedida? Que vem antes, tá? Então, observe que no verbo try, vem um R, que no caso é uma consoante. E eu estou me referindo a qual sujeito? O sujeito she, sujeito ela. E o sujeito she faz parte da terceira pessoa? Faz. Então, vai ter essa alteração do verbo. E se fosse eu confio? I try. O verbo não muda, porque eu estou usando o sujeito I, que no caso eu, tá? Ok, professora, mas e o verbo play? O verbo play também não termina com Y? Termina. Só que aí que tá. O verbo play. Todo mundo conhece o que é o verbo play e como que se escreve o verbo play, né? E sabemos que o verbo play, ele termina com Y precedido de uma vogal, tá? Que é a letra A. Quando este verbo é precedido de uma vogal, termina com Y, porém é precedido de uma vogal, você não vai tirar o Y, você só vai acrescentar S, tá? Um exemplo, eu jogo videogame. I play video game. Ela joga videogame. She plays video game. Nesse caso, pessoal, o play só vai acrescentar o S e não se retira nada, tá? Outro caso aqui que faz parte das particularidades, o verbo have. O verbo have significa ter. Só que quando eu quero me referir à terceira pessoa, ele vai mudar para has. Então, olha só. We have beautiful picture in our office. Nesse caso aqui, eu estou usando o sujeito we, que traduzindo, nós. Se eu quero alterar para o sujeito she, que faz parte da terceira pessoa, esse have muda para has. She has beautiful pictures in her office. O que eu quero que vocês observem, que quando observam aqui, que quando você muda o sujeito, também muda o pronome, mas isso aqui é um caso que eu vou falar com vocês mais pra frente, tá bom? Só que eu quero que vocês entendam primeiro que o has, quando me refiro à terceira pessoa, ele muda para has. Aqui nós temos também alguns advérbios de frequência que é utilizado no tempo do simple present, que always, never, often, ever, twice, usually, sometimes, seldom e assim por diante. Um que vocês conhecem muito é o everyday. O everyday todo mundo sabe que é todo dia, né? Então ele é sempre usado no tempo presente. Eu deixei aqui para que vocês vejam e vão conhecendo. No caso do future, que o auxiliar will, nós usamos muito tomorrow, tá? E no caso do simple past, que é o passado no inglês, um advérbio de tempo é o yesterday. Isso aqui é só para que vocês entendam melhor, tá bom? Então vamos para a próxima. Aqui nós já vamos ter o nosso primeiro exercício, que ele está pedindo para quê? Para que você use o simple present, tá? Então, aqui em parênteses tem os verbos em questão. Temos o verbo go, o verbo live, drink, drink de novo, come, begin, like, read, ran e sleep. Então, esses aqui são os verbos que nós temos. O que eu tinha dito para vocês antes? Ignora o to. Não vou repetir o to pro não repete o to, tá bom? Então, olha só, vocês têm que ver como que vai ficar a situação do verbo para completar aquela lacuna. O que vocês têm que observar antes? O sujeito, tá? Então, vocês têm que observar o sujeito. Aqui não é o sujeito you. O sujeito you, ele faz parte da terceira pessoa do singular? Quando surgir essa dúvida aí, lembra? Tá? Faz essa perguntinha para si mesmo. Faz parte da terceira pessoa? O you não faz parte da terceira pessoa, tá? Então, nesse caso, o verbo só se repete. Go. Ok? O que eu fiz para que vocês consigam entender melhor essa situação de terceira pessoa e tal?
eu peguei a mesma frase e coloquei ela aqui, só que eu mudei o meu sujeito para she, ok? Então, se fosse para responder com o sujeito she, ficaria she goes to the beach on Sundays. Nesse caso aqui, eu mudei para goes, porque eu estou me referindo à terceira pessoa, que no caso é o she, e o meu verbo go, ele faz parte da regra aqui, ó, das particularidades. Então, eu não posso acrescentar só o S, eu tenho que acrescentar o ES. Sempre pensam e lembram das particularidades, tá bom? Então, vamos lá. Sujeito we. O sujeito we, ele faz parte da terceira pessoa? Ele completa ali a terceira pessoa? Então, você sempre vai fazer essa perguntinha. Não. Por quê? Porque a terceira pessoa é apenas o she, o he e o it. Então, como é que vai ficar o verbo live? Tá? Eu repito ele aqui novamente como live? Ou ele vem pra cá como lives? Tá? Lembram da regrinha, ok? A alteração dos verbos só ocorre na terceira pessoa, tá bom? Agora aqui, ó. The word spaghetti. Spaghetti, professora, não... Qual o pronome aqui que, no caso, ele se encaixaria melhor, que eu poderia fazer a substituição? Spaghetti, gente, é espaguete, certo? Então, ele seria o she, ele seria o he, ou ele seria o it, tá? Lembra que o it é utilizado para se referir a coisas, objetos, animais, ok? Então, olha a dica aí, tá bom? Nesse caso aqui, ó, essa palavrinha, quem não conhece, significa golfinhos. E ela está no plural, estão vendo aqui? Se ela está no plural, por qual pronome seria a substituição no caso? They, tá bom? They, que significa eles ou elas. The class, a aula. Qual pronome eu poderia, se eu fosse fazer a substituição, por exemplo, qual seria? Seria o she, seria o he, ou seria o it, tá? E o it, ele não faz parte da terceira pessoa? Ah, então meu verbo begin, professora, não vai ficar begin. Eu vou ter que fazer alteração porque eu estou me referindo à aula. Tá bom, pessoal? Vamos para a próxima. Em sala, eu queria ter explicado para vocês os auxiliares do e does, mas infelizmente não deu muito tempo, né? Então, eu deixei aqui explicadinho para vocês, para que vocês entendam o que seria o do e o que seria o does. O do e o does são auxiliares para fazer perguntas referente ao tempo presente. Em inglês, tem auxiliar para fazer perguntas no passado, no futuro e no presente, em outros tempos verbais também, só que isso é mais adiante e eu não vou focar nisso agora. Eu só vou focar agora no uso do do e no uso do does, tá bom? Então, olha só, quando que você deve usar o do para fazer perguntas em inglês? Você vai usar o do sempre que a pergunta for para o sujeito I, you, we e they. Então, pessoal, vocês têm que prestar atenção quem é o sujeito. Aqui nesse caso, na primeira frase que eu tenho aqui, tá? Eu estou usando um pronome que é utilizado para fazer questions também, que são os pronomes interrogativos. Vocês devem já ter conhecido vários pronomes interrogativos. O who significa quem. Temos também o where, when, which e um que todo mundo conhece, what. What? Não é verdade? Então, nesse caso aqui, quando vocês vão fazer uma pergunta e a minha perguntinha precisa de um pronome interrogativo, ela vem antes do meu auxiliar, tá? Só que aqui, ó, se vocês observarem na segunda frase, eu não tenho um pronome interrogativo. Então, o meu auxiliar, ele sempre vai vir antes do sujeito. Para fazer uma question, sempre o auxiliar do ou auxiliar does vem antes do sujeito.
uma coisa que, assim, que é uma dúvida que eu sempre vejo é quando os alunos vão fazer traduções. Ai, professora, como é que eu traduzo do? Como é que eu traduzo does? Quando você faz a tradução, pessoal, o do e o does não tem tradução. Ele só está ali para indicar que é uma question referente ao tempo presente. Mas ele não tem tradução. A tradução sempre vai vir do sujeito em diante. Tá? Por exemplo, do you like fish? Você gosta de peixe? Observe que eu não traduzi o do. Porque ele está ali só para dizer que é uma pergunta. Ok? Muita gente fica com dúvida quando é a pergunta what do you do? Tem dois do. Tem um do antes do sujeito e tem um do depois do sujeito. O que acontece? O do, quando ele vem antes do sujeito, ele não tem tradução, ele é só um auxiliar, tá? Se o do vem depois do sujeito, ele se torna um verbo, que é o verbo fazer. Aí sim ele tem uma tradução. Antes do sujeito não tem tradução. Depois do sujeito ele tem tradução, tá? Então, olha só. Outro aqui, ó. Do they like soccer? Eles gostam de futebol, por exemplo? Nesse caso aqui, o do se refere ao sujeito they. Por isso que eu uso do. O do é referente aos sujeitos I, you, we, they. É isso que vocês têm que lembrar, tá bom? E o does, professora? O does já é utilizado para os sujeitos he, she, it. No caso, terceira pessoa do singular. Quando vocês usam o does para fazer uma question no inglês, ele vai vir antes do sujeito e o meu verbo volta ao normal, tá? Então, eu não vou colocar aqui, ó, does she likes? Estaria errado. Por quê, professora? Porque eu já estou usando does. Se eu uso does, o meu verbo não precisa alterar, o meu verbo não muda, ele volta ao normal. Tá, pessoal? Lembram disso, tá? Então, por exemplo, ela come espaguete. Então, nesse caso aqui, does she eat spaghetti? Então, lembrando que como eu vou usar o does, o meu verbo volta ao normal, tá? Ok? Então, olha só. Para fazer as frases negativas, o do vira don't e o does vira doesn't. Lembrando que quando vocês vão usar também a negação, tá? Agora ela vem depois do sujeito. Estão vendo aqui, ó? I don't like soda. I don't like soda, tá? Nesse caso, ele vai vir depois do sujeito. Para perguntar, antes do sujeito. Para negar, depois do sujeito. E tem tradução? Tem sim. Se torna não, tá bom? Na nossa língua. Então, olha só. She doesn't like pasta. Pasta se refere a massas, tá? Tudo que se refere a massas. Nesse caso aqui, observe que quando você usa o doesn't para negar, o meu verbo volta para like. Ele não continua como likes. Eu só vou fazer alteração do verbo na terceira pessoa em frases afirmativas. Para perguntar e para negar, o meu verbo volta ao normal. Eu quero que vocês prestem muita atenção nisso aqui, porque tem um exercício que vai focar mais nisso, tá? Nas formas interrogativas e nas formas negativas. Vamos lá. O que eu deixei aqui, pessoal? Eu deixei umas aulinhas, alguns alguns links de algumas aulinhas, caso vocês não consigam entender a minha explicação, tá? Que é do canal Você Aprende Agora, do Felipe Dib. Ele também tem uma forma bem didática para explicar, ok? E é a aula 29 e a aula 30. A aula 30 já se refere à terceira pessoa, que no caso é o she, o he e o it. Já no canal do Mairo Vergara, ele vai focar no uso do do e do does. Então, ficou uma dúvida? Dá uma olhadinha aqui nesses canais, assistam os vídeos aqui para ajudar vocês, tá bom? É como se fossem umas aulas extras. Então, olha só, vamos lá. O que está pedindo aqui? Aqui está pedindo para que vocês coloquem então a forma negativa e a forma interrogativa.
Então, olha aqui. Na forma negativa, você vai responder na linha A. Na forma na forma negativa, linha A. Forma interrogativa, linha B. Então, olha aqui. A frase é You like pop music. You like pop music. Nesse caso, que eu tenho que negar, quem é o meu sujeito? You. Então, qual que é o auxiliar que eu uso para negar? O doesn't e o don't. O don't. Porque o you não faz parte da terceira pessoa. Ok? E para perguntar, o do. Só que lembram? Negação depois do sujeito. Interrogação antes do sujeito. Tá bom? The students. Todo mundo sabe o que significa the students, né? Os alunos, os estudantes. Observe que eles estão no plural. Tá vendo aqui? Então, qual que eu vou usar aqui para eu fazer a minha negação e a minha interrogação? Tá? Então, observe. Students. Professora, se eu fosse substituir por um pronome pessoal, qual que seria? They. They. E o they faz parte da terceira pessoa? Não. Aí já tá a sua resposta. Tá bom? I drink a glass of milk every morning. Eu bebo um copo de leite toda manhã. Nesse caso aqui, I. Sujeito I. Como que eu vou fazer para negar? Como que eu vou fazer para interrogar? Já que na quarta, no quarto exercício aqui, né, na quarta frase aqui em questão, my father, quem eu iria, se eu fosse fazer a substituição, professora, se eu tivesse que substituir por um pronome pessoal, quem seria? O he. Eu até deixei aqui para ajudar vocês, tá vendo? E o he, para você perguntar, uso does, e para negar, uso doesn't. Só lembrando, pessoal, que quando vocês usam does ou doesn't, o nosso verbo em questão volta ao normal, tá bom? A mesma coisa aqui, ó, the class. The class é a aula. The class begins at 9 o'clock. Nesse caso aqui, eu estou me referindo à aula. Professora, se eu fosse fazer uma substituição the class por um pronome, qual seria? It. It. Lembrando que o it, ele é utilizado para quê? Para identificar o quê? Animais, objetos e coisas. Tá bom? Vamos lá. Exercício 3. Eu deixei aqui, pessoal, explicadinho com numeração nos balões para como a forma que vocês devem responder ali no caderninho de vocês, tá? Para ajudá-los. Aqui tem umas frases aleatórias. Então, olha só, tem questions e answers, tudo junto. Perguntas e respostas todas juntas, tá? Do you like fish? Do you swim? No, I don't like fish. No, I don't live in a house. Do you speak English? Do you drive well? No, I don't speak English. No, I don't swim. Does she like you? E assim por diante, tá? E o que vai acontecer? Vocês vão colocar como no caderno de vocês. Exercício 3, respostas. Balão 1. E vai colocar resposta. Balão 2, resposta. Balão 3, pergunta. Balão 4, resposta. Balão 5, pergunta. Balão 6, resposta. Vocês vão ver aqui e vão fazer uma assimilação referente à figura. Aqui você observa que tem um garçom e ele está trazendo o quê? Um fish. Ok? E aqui ele vai responder. Então, vocês vão ver qual pergunta que se encaixa e qual resposta que se encaixa referente às figuras. Tudo bem? Entenderam como que vocês devem responder? Balão 1, pergunta. Balão 2, resposta. Balão 3, pergunta. Sempre o primeiro balãozinho, pergunta. Segundo balãozinho, resposta. Tá bom? Exercício 4. Este aqui é o nosso último exercício, certo? Então, este aqui é referente à terceira pessoa. Então, você não vai encontrar ali sujeito I, nem sujeito we, nem sujeito you, nem sujeito they. Ok? Vocês vão ver que é sempre referente ao sujeito she, he, it. Ok? Outra coisa para eu lembrar. Esquece o to.
O to só tá aqui como verbo no infinitivo. Ele vem pra cá sendo usado no simple present. Então você vai esquecer esse to. Esse to não existe mais. Ok, pessoal? A primeira eu deixei pronta aqui para que vocês vejam como é que deve se responder. Esse crossword, ignorem, porque se fosse entregar uma folha para vocês, vocês teriam que responder. Caso vocês queiram copiar o crossword no caderninho de vocês para fazer, fica o critério de vocês, tá? Mas o que eu quero mesmo é que vocês colocam lá. Exercício 4, respostas. 1, resposta. 2, pontinho, resposta. 3, pontinho, resposta. Tá bom? Se o aluno quiser copiar todo o exercício no caderninho para fazer a prática de writing, que no caso é escrita, porque quanto mais a gente pratica, melhor fica a questão da escrita, leitura e etc. Caso o aluno, professor, eu vou copiar porque eu quero melhorar a minha escrita, eu quero entender melhor a escrita no inglês, também fica ao critério de vocês. Mas a resposta é fundamental, tá? Então, olha só. Lembrando, porque foi um show de perguntinhas lá no WhatsApp. Professora, é no caderno? Sim. Vocês vão copiar, vocês vão responder no caderninho de vocês, tá bom? Vão bem bonitinho. Olha, letra legível para que eu consiga ver melhor para fazer a correção. E é muito importante, tá? Que vocês deixam ali a numeração do exercício e a resposta, tá? Para não ficar confuso. Então, olha só. Love, que é o meu verbo. Como é que ele vai vir para cá? Eu estou me referindo a Mary. Sleep. Como que vai ficar o meu verbo? Eu estou me referindo ao Ted. Stop, eat, dance, sing, read, come, take, live, show, speak. E assim por diante, tá? Então, eu espero que vocês tenham entendido melhor como que deve ser respondido aqui essas perguntinhas, tá? Depois eu vou fazer outros vídeos com outras explicações de outros conteúdos e eu espero que vocês tenham gostado da forma que eu fiz aqui para vocês. Surgiu dúvida? Pode me questionar. No momento que eu ver a perguntinha de vocês, eu estou respondendo. Professora, mas eu não interpretei legal a tua explicação. Volta lá o vídeo, escuta de novo, chama a mãe, chama o pai, para ver se eles também podem te ajudar na questão de interpretar o que eu falei, tá? Eu espero realmente ter ajudado vocês. Se tem alguma coisa aqui que eu deixei escapar, me questiona, tá bom? Então, vamos focar nesse simple present no momento, ok? Vamos fazer esses exercícios de prática aqui para ajudar vocês. E assim vamos dando continuidade ao nosso conteúdo depois, ok? Um grande abraço, 8º ano. Tudo de bom para vocês e qualquer dúvida podem me questionar.